proteja. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa, a presença de vocês. A preleção de hoje é uma pergunta. Jesus, através dessa mensagem de Emmanuel, visa nos questionar sobre a nossa potencialidade de amar. Será que a gente já tem condições de viver o amor como Cristo nos ensinou? Para isso, a gente precisa analisar qual a qualidade desse amor. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 a 7, Paulo faz uma definição do amor sublime, do amor ágape do Cristo. Ele vai dizer assim: o amor é paciente, prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. O amor nada faz de inconveniente. Ele não procura o seu próprio interesse, ele não se irrita, não guarda rancor. Ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que nós não estamos falando de um amor habitual. Ele não é um amor conveniente, porque nós temos os nossos desejos de sermos compreendidos, de sermos atendidos. Mas o amor de que Paulo se reporta é um amor renúncia, um amor que esquece de si mesmo, um amor que às vezes é contrariado, é incompreendido, um amor que às vezes recebe pedradas, é crucificado, mas nem assim deixa de amar. O símbolo de Jesus na cruz mostra esse amor na sua maior potencialidade. Porque mesmo que ele aparentemente não estivesse sendo benquisto pela maioria, ele não virou as costas e retornou para as esferas superiores. Ele permaneceu conosco. Então aqui nós temos a tônica de um amor que nós estamos querendo alcançar. Mas como é que nós que não somos puros, somos imperfeitos e ainda não somos Cristos, conseguimos viver essa potencialidade de amor? Carl Gustav Jung, anos mais tarde, disse que o contrário do amor não é o ódio. Onde há ódio, ainda há amor. Um amor enfermiço, um amor magoado, um amor cheio de imperfeições, cheio de paixões. Mas o contrário do amor é o desejo de poder. Todas as vezes que nós queremos impor a nossa vontade, que nós queremos impor o nosso desejo, dominar o outro, nós estamos indo na contramão do amor. Ele vai dizer, porque onde há desejo de poder, não pode haver amor. E onde há amor, não há desejo de poder. Então, o primeiro passo para que a gente possa viver esse amor é passar pelo degrau mais raso dele, que é o respeito e a tolerância ao outro, que é deixar o outro fazer da própria vida aquilo que ele quiser. Porque se a gente ama, a gente respeita a liberdade que o outro tem de tomar as suas próprias decisões, inclusive a decisão de não nos amar. Mas isso não é motivo para a gente ficar triste, porque ser amado, às vezes a gente é amado sem que a gente tenha mérito para isso. Veja o amor de Deus. Deus nos ama, não obstante as imperfeições nossas, não obstante as escolhas malogradas que a gente faz. Às vezes a gente não merece um amor tão grande, mas Ele nos ama mesmo assim. Ilumina-se quem ama. E por isso que Deus é a bondade, a sabedoria infinita. Porque Ele ama a todos no seu grau mais excelente. E é isso que nós estamos perseguindo. Então, quem ama é que se ilumina. Quem perdoa é que se liberta. Por isso que a gente tem que se incentivar a esse amor renúncia. Mas é um amor que não é fácil, porque vai na contramão de tudo que a gente aprendeu. A nossa sociedade nos mostra que se o outro não nos ama, se a gente não tem reciprocidade, a gente é muito besta de continuar amando. Tem tanta gente aí, parte para outra. Fila que segue. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele nos ensinou que o exercício, o sacrifício que a gente faz, o sacrifício de nós mesmos, é o que vai nos diferenciar moralmente, que vai fazer com que a gente cresça e seja feliz. A diferença aqui não é para a gente ser melhor do que ninguém, é para a gente alcançar a felicidade e a paz que a gente tanto procura, que está dentro de nós, como na mensagem lida, essa potencialidade do nosso espírito.
Na questão 888 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sobre a esmola. Neste capítulo ele fala sobre lei de amor, justiça e caridade. E é interessante porque São Vicente de Paulo, que é o espírito que responde essa pergunta, fala sobre o amor. Ele diz: a lei de amor está presente nos seres orgânicos que se atraem, como nós, que nos procuramos, né, para as relações de amizade, para as relações de amor. E o amor também está presente entre os minerais, por exemplo, nos seres inorgânicos. A lei de atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. Quando São Vicente de Paulo diz isso, ele fala que essa proposta mais elevada que o Cristo veio nos ensinar, de amar a todos, não está restrita apenas às relações humanas. Ele vai dizer que tudo na criação é lei de amor. Desde as moléculas que se aglutinam numa rocha, que estão atraídas pela lei de atração, que é a lei de amor, até a organização fisiológica de plantas, de animais e nossa, tudo isso está regido com a lei de amor. Então, se a lei de amor ela faz parte da criação, nós precisamos entrar também nesse fluxo. Então, é mais um motivo para que a gente possa se encorajar a exercitar esse amor mais sublime. Só que o amor ele também tem um aspecto muito interessante, que às vezes a gente não pensa sobre ele. A gente costuma diferenciar razão de emoção, como se fossem duas coisas dissociadas, só que em verdade não são. Tudo faz parte da inteligência. A inteligência não é só a capacidade da gente fazer contas, da gente discernir. A inteligência ela também passa pelo aspecto emocional. Quer ver uma coisa? Tente resolver uma conta de matemática irritado. A gente não vai conseguir. Porque é como se as nossas emoções nos travassem, obliterassem a nossa razão. Assim como se nós estivermos muito eufóricos, também não conseguiríamos usar a razão satisfatoriamente. Nós precisamos equilibrar as nossas emoções para poder acessar de uma forma satisfatória a nossa razão. Isso significa algo muito interessante. Para amar quem merece o meu amor, que são aqueles que com os quais eu tenho afinidade, é fácil. Mas para amar aqueles que não me inspiram afeto, que precisam do nosso amor, eu posso querer e decidir amar. Ou seja, eu utilizo a minha razão para racionalmente querer exercitar este amor e assim eu consigo amar. Amar o suficiente. Amar como Jesus amou. E aí a gente vai para aquele versículo que Paty trouxe. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quando o mancebo rico se acerca de Jesus, ele sabia qual era o caminho certo. Ele sabia que as posses materiais que ele tinha, a fama, o prestígio de que ele gozava na sociedade era bom para o ego dele. Mas ele sentia uma sede. Ele sentia falta de algo. E Jesus ali oferecia a ele o suprimento que lhe faltava. Só que ele precisava decidir. Ele precisava abandonar tudo que ele tinha. Ele precisava desapegar-se daquilo que para ele era mais caro para poder abraçar essa mensagem sublime. E nós também conservamos os nossos apegos. Ainda que nós não tenhamos essas riquezas materiais, mas às vezes a gente tem apego à nossa verdade. E aí a gente não suporta o nosso filho, o nosso esposo, que tem uma convicção diferente da nossa, que pensa diferente das nossas opiniões. E aí a gente já acha que a pessoa não nos ama por isso. Cada um de nós temos a nossa liberdade de ter a nossa própria convicção. E isso não significa falta de amor. Às vezes nós temos apego à nossa família, como se a gente tivesse algo de nosso. Nós somos usufrutuários de tudo quanto existe aqui no planeta. A gente passa e segue, reencarnando em outros mundos, vivendo em outros contextos familiares, em outros contextos culturais. Da vida a gente só leva aquilo que a gente desenvolve dentro de nós. A nossa capacidade de amar, as nossas virtudes. Então, no caso do mancebo rico, Jesus oferece a ele uma opção que iria causar felicidade,
mas ele precisa que o jovem decida ir. Jesus não constrangeu ninguém. Ele sempre fez convites. Passou pelo mar do Tiberíades chamando Simão e André. Vem ser pescador de homens. Chamou Mateus. Vem recolher os impostos, os tesouros no céu. Crês que eu possa te curar? Vem e segue-me. Porque Deus não quer nos violentar. Ele deixa que a gente tenha as nossas experiências, que a gente aprenda com os nossos acertos e com os nossos equívocos. E na hora certa, a gente vai perceber que essa fome nossa é saciada pelo amor divino. É por isso que o amor é paciente. Esse amor paciente que tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não pode ser um amor apaixonado, um amor mundano. É um amor sublime, que sabe que está acima de toda essa transitoriedade da vida material. Só que, como nós estamos internados no corpo físico, é difícil a gente perceber este amor e o quanto que ele pode saciar a nossa própria fome, porque a gente está vivendo pouco ele. Veja que os nossos instintos que nós herdamos, o instinto de conservação das nossas espécies, o instinto de reprodução, ele veio da repetição das nossas experiências. Por exemplo, quando a gente anda, a gente não precisa pensar. Simplesmente a gente alterna as pernas e anda. É instinto. A planta que desabrocha, buscando a luz solar, ela faz isso por instinto. Ela não pensa. Assim como ela finca as raízes no solo procurando a seiva. Se nós, portanto, nos estimularmos agora a amar, utilizando a nossa inteligência para esse poder de decisão, no futuro teremos isso por instinto, como era o Cristo. O Cristo não fazia força para amar quem quer que fosse. Ele fazia aquilo como um apelo da sua alma sincera, porque ele amou tanto, sobre diversas conjunturas, que para ele todos os seus atos eram uma demonstração de amor. Ele não conseguia não amar. Então isso é uma herança fruto da conquista desse esforço. E é a isso que ele nos convida, porque não há força mais poderosa do que o amor. Se o amor, como diz São Vicente de Paulo, está em tudo, na agregação das rochas, na formação das plantas, na nossa conformação física, se é o amor que está por trás da lei de gravitação universal nos corpos celestes, na lei de Coulomb das cargas elétricas, se o amor está em tudo, o que pode destruir o amor? Nada. A nossa própria visão de Deus pode se confundir com o amor. Deus é amor. Se Deus, que é soberanamente justo, bom e poderoso, é o próprio amor, não há nada mais forte do que ele. Então, Emmanuel, nessa mensagem, nos questionando se nós amamos o bastante, ele traz uma outra história, que foi a terceira aparição de Jesus aos seus apóstolos. Jesus aparece no mar do Tiberíades quando Simão Pedro estava pescando. E aí, naquele dia, Simão Pedro acorda muito cedo, de madrugada, e com alguns dos seus amigos vai pescar. E, por incrível que pareça, naquele dia ele não conseguiu nenhum peixe sequer. Já tinha amanhecido, ele já estava retornando para a margem e ele observa um homem na margem, sentado com brasas e alguns peixes já sendo cozidos. E aí o homem, vendo a aproximação de Pedro, voltando para a praia, diz: Pedro, volta e lança a rede à direita do barco. Pedro acha estranho, um homem àquela hora da manhã, dando conselhos, ele que já era um pescador experiente, sobre para onde que ele devia lançar a rede, mas ele vai. E quando ele lança a rede à direita do barco, para sua surpresa, a rede se encheu de tantos peixes. Vai dizer o apóstolo João, eram mais de 150 peixes que foram precisas muitas mãos para que eles pudessem arrastar. Mas a rede, mesmo com tantos peixes, não pocou, não ruiu, não se destruiu. E ali é um recado para a gente.
Simão Pedro seria aquela rede que suportaria as tensões mais difíceis após a morte do Cristo. E aí, depois que eles trazem a rede cheia de peixes, eles já tendo reconhecido que era o próprio Cristo que estava ali na praia, o Cristo lhe diz: traz alguns peixes e vem comer. E aí ele faz 3 vezes a célebre pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, perante aquela pergunta, fica um pouco indignado. Será que Jesus estava suspeitando que por acaso o amor dele não era verdadeiro, para precisar de tantas confirmações? Mas relendo o texto, eu particularmente acredito que Jesus estava chamando a atenção que o nosso amor sublime, ele passa por 3 passos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e amar a nós mesmos. Porque eu não posso amar ao outro se eu não me amar. Para que eu possa amar de forma suficiente, eu tenho que desenvolver um desejo íntimo de querer ser melhor. Porque esse auto-amor que o Cristo nos traz é diferente do amor próprio que é vendido na nossa sociedade. Para a nossa sociedade, amor próprio é egoísmo. É eu cuidar de mim primeiro e não pensar em ninguém. Só pensar nos meus próprios interesses e os interesses dos outros deixa para depois. É se eu amo alguém e esse alguém não me dá esse amor de volta na mesma medida, esse alguém não presta mais. Aí eu excluo, bloqueio das redes sociais e finjo que não existe. Essa pouca permanência, perseverança que a gente tem nas relações. E aí, se eu consigo amar ao próximo como a mim mesmo, significa que eu estou vendo no outro uma forma de me conectar com Deus. A forma com que eu me relaciono indica muito de como anda o meu amor a Deus. Porque se eu não consigo amar ao meu irmão, a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo? Como diz o evangelista. Mas acima de tudo isso, tem um amor a Deus, que é esse amor que tudo suporta, esse amor que não espera recompensa, o amor que está pensando na esperança de dias melhores. E hoje a gente vê muitos convites para a gente se desesperançar, se desesperar. Quando a gente vê a agressividade e a violência, a gente se questiona. Mas será que essa promessa da vida eterna é real? A gente precisa, com a fé, crer sem precisar ver. Porque se a gente acredita que o Cristo, o nosso Salvador, abdicou e esqueceu de si mesmo, quando ele se internou num corpo físico, sem precisar, veio num planeta de provas e expiações conviver conosco para nos ensinar esse devotamento e essa abnegação, a gente só pode esperar dias melhores. A gente só pode esperar uma transformação, porque ele nos ensinou que essa transformação começa dentro de nós. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, ele está perguntando: Pedro, você tem certeza que você irá suportar todas as tribulações que advirão? Veja que ele não pergunta se Pedro era capaz das competências e habilidades. Pedro mais tarde seria o chefe do colégio apostólico. Ele estaria à frente da casa do caminho. E se esse título de mestre não fosse ao próprio Cristo, era Pedro que seria chamado de mestre. Mas Jesus em momento algum tenta investigar se Pedro tinha competência para o cargo, se Pedro conhecia as leis de Deus. Ele pergunta pelo amor. E isso é importante para a gente, porque não importa as nossas imperfeições. Se a gente consegue amar, a gente supera todos os desafios. Quando há amor, a gente consegue contornar os problemas. A gente arranja soluções mesmo não sabendo direito o que fazer. Pense, por exemplo, numa mãe de primeira viagem, quando o filho adoece pela primeira vez.
será que ela foi preparada para responder para aquele tipo de situação? Para todo tipo de doença, todo tipo de choro. Às vezes a mãe adivinha o choro, como se ela estivesse tentando decodificar aquilo que a criança está querendo dizer. O que é isso? Isso é amor. Quando a gente tem amor, a gente consegue dar o remédio, mesmo que a gente não saiba exatamente o que a gente está fazendo. Porque quando a gente ama, a gente recebe a assistência do mais alto. A gente se conecta com essa força da criação, que nos assiste, que nos ampara. Mas quando a gente recalcitra, quando a gente não quer ouvir, quando a gente recusa as correções que Deus nos dá, a gente está agindo contra essa proposta de amor. E é aí que a gente sofre. A gente só sofre porque a gente não ama suficientemente. Porque mesmo que o outro não me ame de volta, eu entendo que aquela é uma oportunidade, por exemplo, de exercitar a minha paciência, o meu grau de perseverança. Isso não significa que a gente vai se manter nas relações infelizes, mas cumpre a gente refletir se a gente não está desistindo cedo demais de uma relação que poderia fazer com que a gente crescesse. Veja o caso do Cristo. Será que ele precisava aprender algo a mais conosco? No entanto, ele, esquecendo de si mesmo, veio e conviveu conosco. E ele cresceu mais, mas nós crescemos ainda mais. Talvez sem o Cristo, nós tivéssemos deixado de ter, através dessa segunda revelação, essa proposta valiosa e esse ensinamento valioso que ele nos legou. Então, por amor, ele veio. E por amor, ele pergunta a Pedro se ele teria condições suficientes de suportar todos esses desafios amando. E essa pergunta ainda cabe a nós. Será que nós temos amado suficientemente, amado o bastante nas nossas resoluções, nos nossos desafios? Jesus, quando chama Pedro para comer os peixes na praia, ele buscava também uma forma de Pedro resolver os próprios conflitos internos. Porque às vezes a gente não consegue amar porque a gente tem conflitos. E aí na relação com o outro, a gente projeta esses adversários no outro. O que eu estou querendo dizer? Lembremos que Pedro negou Cristo 3 vezes. E por 3 vezes o Cristo volta e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não voltou com a história, como a gente faz as nossas discussões, né? Olha, eu estou me lembrado do que você fez lá no passado, que me deixou extremamente magoado. Jesus não guardava qualquer mágoa por aquilo, mas ele percebia que intimamente Pedro guardava uma mágoa para consigo e que aquilo poderia ser um obstáculo para que ele enfrentasse desafios maiores. Então, naquele momento, Jesus aproveita e faz um questionamento para que Pedro se perdoe. E a gente também precisa se perdoar. Às vezes a gente faz coisas por conta da nossa imaturidade naquele momento. E aí depois que a gente entra para a doutrina espírita, que a gente tem acesso a todos esses ensinamentos, a gente percebe as besteiras que a gente fez. Porque a gente não refletiu o suficiente na época. Ou porque a gente ignorou todas as intuições que a gente teve para seguir no caminho correto e fez o que a gente queria mesmo, sem pensar nas consequências. E quando a gente ganha essa compreensão, a gente pode se atormentar pela culpa, pelo remorso. A gente não deve fazer isso. Porque o remorso não vai nos fazer recapitular o tempo perdido. Ele não nos dá nada de produtivo. Pelo contrário, é perda de tempo. O sentimento de culpa serve como uma constatação que o que a gente fez, a gente não deve repetir. Mas a partir de agora é vida nova. Então Jesus naquele momento também mostrava isso a Pedro. Se ele que foi o injuriado, se ele que foi o negado, vinha de coração aberto
entregando essa missão do apostolado nas mãos de Pedro, por que nós não nos sentimos suficientemente amados pelo Criador? Às vezes, a gente acha que não merece as coisas boas que nos acontecem, por conta dessa necessidade de auto-perdão. Mas para que a gente possa amar aos outros, a gente primeiro precisa se resolver internamente. Nós carregamos esses conflitos existenciais, de existências pregressas e também dessa própria existência. E para que a gente possa conviver com harmonia com os outros, a gente precisa se tratar. Temos recursos com a psicoterapia, temos recursos fluidoterápicos dentro das próprias casas espíritas, mas há um recurso valioso que às vezes a gente não usa satisfatoriamente, que é a reflexão íntima. Reavaliando as nossas ações, os nossos pensamentos, mudando a nossa conduta, a gente vai progredindo mais e nos precavendo de não cometer esses velhos equívocos. E naquele momento, Jesus ensinava aquilo. Mas para amar, nós precisamos nos humilhar. E às vezes a gente vê a humilhação como algo pejorativo. Mas a gente esquece que o maior de todos foi o servo. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Na última ceia, Jesus, depois de fazer o banquete com os seus apóstolos, ele se levanta, retira o seu manto, amarra na altura da cintura, o que naquela época era um comportamento de um escravo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. A ponto do próprio Pedro se questionar: não, Senhor, eu não posso permitir, eu que sou um homem pecador, que você me lave os pés, porque você é o nosso Messias. Quase numa generosidade infantil. Mas o Cristo ali estava ensinando algo maior, que a gente servir o outro e passar por cima pelo esquecimento de nós mesmos é uma exaltação aos olhos de Deus. Às vezes, para os olhos do mundo, nós seremos as últimas das criaturas, as mais maltratadas. Mas como anda a nossa consciência? Como anda a nossa relação com Deus? Porque mesmo que o outro nos exalte e nos ache o máximo, nós não nos tornamos o máximo. Assim também no extremo oposto. Mesmo que o outro nos despreze e nos ache a pior das criaturas, isso não faz o nosso valor. O nosso valor é refletido pelas nossas ações, a cada um segundo as suas obras. E se naquele momento, o mais puro, o nosso Messias nos mostra que é humilhando-se que a gente cresce aos olhos de Deus, por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente ainda se melindra, ainda se chateia com as opiniões alheias? Dar à opinião dos outros o seu justo valor, ouvi-las, porque a gente também aprende ouvindo esse retorno, esse feedback de quem convive conosco, mas não dando ao outro o poder para nos conferir o valor que só nós temos, que só nós podemos. Mesmo que nós tenhamos a nossa família e passemos a vida inteira nos dedicando, criando os nossos filhos, nós não precisamos buscar nenhum tipo de reconhecimento, porque todos os sacrifícios que a gente faz, as renúncias que a gente faz, estão anotadas na nossa consciência. E Deus vê cada um dos nossos sacrifícios. E o mérito será proporcional a esses sacrifícios que nós fazemos. Se nós buscarmos o reconhecimento dos homens, nós já teremos tido o nosso pagamento. E será que vale mais um reconhecimento divino dos homens? Dos homens que são tão imperfeitos e tão falhos quanto nós. Mas Deus é a soberana justiça. Então acredito que vale mais o reconhecimento dele. E é por isso que o Espírito de Jesus tem que crescer nas nossas vidas. Nós só vamos conseguir amar suficientemente quando nós estivermos vivendo mais o Evangelho de Jesus. E viver o Evangelho de Jesus é essa proposta
de trazê-lo para o nosso dia a dia. Quando alguém me ofende, eu devo pensar, o que Jesus faria nessa circunstância? Será que ele devolveria a ofensa para o ofensor? Quantas vezes ele foi ofendido? Sempre perdoou, sempre esqueceu, sempre devolveu com amor. Porque cada um dá daquilo que tem de si. A gente não pode dar algo que a gente não tem. E se eu dou agressividade, é porque eu ainda tenho muita agressividade no meu comportamento. Mas o Senhor era manso e pacífico. E se a gente quer repetir os passos, a gente tem que aproveitar esses momentos para provar. São esses os nossos testemunhos. Quando alguém não nos compreende, nós precisamos entender que Deus não violenta ninguém. Ele teria todos os recursos à sua disposição para transformar a Terra num planeta feliz, sem precisar passar por transição planetária nenhuma. Mas Ele não quer isso. Ele quer que a gente participe nesse processo regenerador. Ele quer que a Terra evolua por uma ação e por um mérito nosso. Porque quando a gente progride moralmente, a gente transforma o planeta. Quando uma luz dentro de nós se acende através do amor, a gente transforma a nossa casa. E se cada um de nós amar o suficiente para transformar o nosso ambiente familiar num ambiente mais amoroso, mais equilibrado, mais harmonioso, imagine cada um fazendo isso em suas próprias casas. Nós vamos acender uma luz imensa no planeta inteiro. Então, se a gente observa esse desamor, essa violência alardeada nas redes sociais, na TV, é porque dentro de casa a gente não está fazendo esse papel. E como é que a gente pretende transformar o mundo, se nem numa célula pequena e ínfima, com o próprio lar, a gente consegue fazer essa transformação? Se a gente quiser uma transformação do mundo, a gente precisa primeiro mudar o nosso próprio universo. Porque nós temos um universo particular. As nossas emoções, as nossas conquistas, é um potencial imenso, um potencial transformador. E foi isso que o Cristo nos ensinou. Em todos os momentos, o Cristo sempre tinha um comportamento de dar autonomia. Vai e não tornes a pecar. Vem e segue-me, nos dando sempre a responsabilidade pelas nossas ações, pela nossa própria cura, pela nossa mudança de comportamento, pelo nosso desejo de amar. Ele disse que nós somos deuses, que todos os milagres que Ele fez e muito mais nós seríamos capazes. Será que a gente acredita nisso? Ou a gente acha que não, Ele falou isso porque Ele é bonzinho, Ele foi generoso conosco? Ele diz isso porque Ele transformou-se em espírito puro, não foi a passe de mágica. Foi tendo as experiências, passando pelos processos humanos e vencendo cada um deles. Então, a sua proposta, o seu evangelho, é uma proposta para a nossa redenção. Repetindo os seus passos, pensando como Ele pensou, vivendo como Ele viveu, amando como Ele amou, é a forma que nós temos de alcançar essa perfeição moral, como Ele também alcançou. Ele vem como um professor nos ensinar qual o caminho certo a seguir. Então agora, nós como bons alunos, precisamos aplicar essas lições no nosso dia a dia. Só que a tarefa é difícil. E Pedro também passou por esses desafios. Tem um momento na casa do caminho que estabelece-se uma contenda. Veja que besteira. Às vezes a gente briga por coisas tão pequenas. Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, ele vai narrar. A igreja de Antioquia
passava por uma situação difícil. Alguns dos cristãos acreditavam que a circuncisão era obrigatória. A circuncisão era um dos ritos que os judeus, fariseus, cumpriam. Só podia ser considerado filho de Deus, seguidor das leis de Moisés, quem fosse circuncidado. E aí eles queriam levar isso também para dentro da célula cristã primitiva, porque havia uma parte dos cristãos que, de acordo com Tiago, o apóstolo, queriam cumprir os ensinamentos de Moisés mais os ensinamentos do Cristo. Acontece que a contenda se estabeleceu porque Paulo de Tarso, ele era considerado o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele saiu propagandeando o evangelho para quem tinha conhecimento da lei de Moisés e para quem não tinha também. Ele pegou aquele povo politeísta que acreditava em múltiplos deuses e mostrou para eles o amor de Jesus. E ele foi duramente criticado por isso. Mas veja que contrassenso. Se Jesus veio nos ensinar o amor, alguém pode ser privado de conhecer a lei de amor? Paulo tinha uma visão além do alcance. Nem todo mundo conseguia compreendê-lo. E aí estabeleceu-se essa contenda por conta disso. Porque alguns acreditavam que esses gentios não podiam estar na igreja do caminho, porque não tinham esse conhecimento da lei de Moisés. E então, Pedro é convocado. Paulo e Barnabé chamam Pedro para que Pedro possa falar para aquelas pessoas e decida o que vai prevalecer. Se os gentios vão participar ou não. E Pedro fica diante de uma situação difícil. Será que ele tinha que escolher qual era o melhor? E aí ele se lembra de Jesus. Quando na praia, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Nas situações mais difíceis pelas quais a gente passar, a gente precisa se lembrar disso. Será que nós amamos suficientemente essa mensagem que nós dizemos abraçar? Nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador e que a proposta dele é uma proposta indefectível. Então, quando nós estivermos nessas tribulações, é nele que nós precisamos pensar e é a ele que a gente precisa recorrer. E naquele momento Pedro pensou que Jesus não escolheu ninguém. Jesus abria os braços e acolhia a todos. Que ele mesmo, sendo o maior de todos, nos ensinou que o maior no reino dos céus era aquele que se fizesse servo de todos os homens. Então, nesse momento crítico, Pedro é humilde e diz mais ou menos assim: olha, eu tenho medido a misericórdia de Deus pela extensão e pelo abismo das minhas fraquezas. Porque eu sou um homem tão pecador e Deus me ama tanto que é assim que eu consigo medir o amor de Deus. Porque eu sou um homem muito imperfeito. Eu não tenho condições de escolher quem está certo. Quem sou eu? Deus, que é soberanamente justo, não escolhe um em detrimento dos outros? Vocês mesmos sabem que eu neguei o Cristo por 3 vezes. Eu acho que ambos, tanto os gentios como aqueles que são circuncidados, devem participar dessa proposta do Evangelho. Aquela ação de Pedro, uma ação simples, de humildade, de falar sobre os seus próprios erros, de considerar-se imperfeito, salvou a igreja cristã nascente. E graças a ele, nós hoje temos essa mensagem através dos evangelhos. Porque provavelmente não fosse essa ação de humildade, nós nem teríamos os registros históricos dos evangelhos, as cartas paulinas. Provavelmente não teriam ficado para a posteridade.
Pedro mostrou que ele tinha condições de amar o suficiente. Ele foi defrontado e naquele momento ele esqueceu de si mesmo, pensando na árvore do Evangelho que estava ali nascendo. E é essa ação de Pedro que a gente precisa repetir. Quando nós estivermos nas dificuldades, às vezes a desencarnação precoce de um parente nosso que nós muito amamos, às vezes a separação, o rompimento de um casamento, a perda de um filho, uma doença difícil, a gente tem que pensar, será que a gente ama o bastante e confia no poder de Deus? Confia na sublimidade dos desígnios superiores? Porque se tudo isso está me acontecendo, é para que eu aprenda com esse tipo de experiência. Deus utiliza todas essas provas para preparar o nosso espírito, porque é a tribulação que confere fortaleza. E aí, Jesus, ainda na praia, disse uma coisa a Pedro, que ele nesse momento também se lembra. Em verdade eu vos digo, que quando eras jovem, tu te cingias e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te conduzirão e te cingirão e te levarão aonde não queres ir. Jesus aqui não estava falando exatamente da velhice, que quando a gente é jovem a gente tem mais liberdade e quando a gente vai ficando velhinho vai ficando mais limitado. Jesus está dizendo que para que a gente possa crescer, nem sempre Deus vai fazer o que a gente quer. Às vezes, quase sempre, porque a gente não sabe escolher, Deus, para fazer com que a gente cresça, faz o que a gente não quer. A gente vai onde a gente não quer ir, convive com pessoas que a gente não gosta, precisa estar preso em conjunturas desagradáveis e desafiadoras. Mas se a gente ama o bastante, a gente consegue ter a paciência e a resignação para suportar, para esperar, para perdoar. Porque se a gente tiver essa obstinação pacífica, nós teremos condição de ter experiências melhores, mais agradáveis no futuro. Mas se a gente não aprender a lição, a gente vai precisar repetir. E repetir a lição é sempre pior. Agora a gente está nas condições ideais. Temos a doutrina consoladora dos espíritos, temos uma relativa liberdade, mas as expiações, elas vêm e cerceiam a nossa liberdade. E aí nós ficamos obrigados a passar por aquelas provas difíceis. Assim não é bom. É melhor a gente, com essas condições, ir nos esforçando para escolher cada vez melhor. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, a gente precisa se perguntar: qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Nós passamos pelas demonstrações de fé ao longo dos tempos. Antigamente a gente achava que agradar a Deus era oferecendo um banquete de frutas, o sacrifício dos animais, o próprio símbolo da Páscoa, né? De matar o cordeiro. É um sacrifício de animais e a gente chegou um dia a acreditar que aquilo era agradável aos olhos de Deus. Imagine, a gente matando a própria criação. Mas agora a gente sabe que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso próprio coração. É às vezes não ser amado nem ser compreendido, mas perseverar amando. Entregar-se, como Cristo também entregou-se em holocausto. O Cristo foi o próprio Cordeiro de Deus, que veio para nos mostrar a imortalidade da alma. Que não importa essas pequenas coisas pelas quais a gente passa, esses pequenos desafios. Se a gente souber suportar com paciência e resignação, nós vamos ver que valerá a pena. Porque a verdadeira vida não é essa.
Nós estamos passando agora por um estágio muito curto, mesmo para quem vive muito, como o Divaldo, que hoje completa 92 anos, né? Mesmo quem viver muito, viver assim uns 100 anos, o que são 100 anos perante a imortalidade? Nada. Então, todas essas provas, elas são apenas instantes, como se fosse um estalar de dedos, um piscar de olhos para a eternidade. Perseveremos então. O Cristo, o nosso Senhor, esse sol de excelentíssima grandeza nos ensinou isso. Ele esqueceu de si mesmo para amar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é repetir os passos. Pensar nessa proposta e fazer o que a gente puder. Viver o Evangelho como dá. Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no centro espírita, no trânsito, em todas as circunstâncias. Lembrar sempre de Jesus. Porque quando a gente retornar ao mundo espiritual e ele perguntar: amaste-o bastante? Nós responderemos com remorso ou com orgulho? Eu fiz tudo o que eu podia. Eu amei com a maior potência da minha alma. O Simão Pedro, no final da sua existência, era um homem completamente transformado. Não era mais aquele pescador rude, raivoso. Era um homem temperado pelas experiências da vida. Um homem pacífico, um homem forte, como o próprio significado do nome dele, né? Uma rocha. E o que o transformou foi a capacidade que ele teve de amar. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.